Olá, eu sou Wagner Camilo, autor do livro Graça Soberana. Capítulo 13. Compaixão. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu? E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda e também muito gado? Jonas 4, versos 9 a 11. O profeta Jonas pode muito bem ser comparado com o irmão mais velho da parábola. Este, ao saber do retorno de seu irmão que estava totalmente perdido em si mesmo e que voltou completamente arrependido, nem sequer fez questão de participar do banquete. Lucas 15, 28. Sua atitude de indignação revelou que o seu coração não estava disposto a perdoar. Jonas teve exatamente o mesmo comportamento. Wiersbe escreve: como é triste quando os servos de Deus são uma fonte de bênção para os outros, mas eles próprios deixam de ser abençoados. Iremos observar que Jonas é um profeta que não aceita o sucesso dos outros, mas que se satisfaz quando ele mesmo é abençoado. Não foi a salvação dos habitantes de Nínive que deixou Jonas feliz. O que então provocou sua felicidade? O Senhor fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Jonas 4:6. Jonas é desmascarado pelo seu próprio egoísmo. O que o evangelho poderia significar para os outros, pouco lhe importava. A atitude egocêntrica de Jonas em relação à graça de Deus o deixou miserável e fez dele um inútil. Jonas demonstra ser uma pessoa que só é capaz de enxergar o seu próprio umbigo. Alegra-se quando é abençoado e se ira quando os outros são. É um profeta que espera que tudo gire em torno de si mesmo. Jonas quebrou os dois principais mandamentos da lei: amar a Deus e ao próximo. O gesto de amor que Deus demonstra por Jonas é uma forma clara de ensiná-lo que, assim como ele se alegrou em extremo por uma planta, da mesma forma deveria se alegrar por constatar um arrependimento genuíno de uma cidade inteira. Mais uma vez, Deus está sendo gracioso com ele, providenciando uma sombra fresca para o seu profeta. Deus dá mais um exemplo de que sua graça é maravilhosa, sobretudo para com Jonas. Veja a bondade de Deus. Ele apresenta uma evidência concreta a Jonas de que ainda se importa com ele com o mais terno amor. Mesmo pretendendo demonstrar misericórdia aos ninivitas, ainda há muito amor para Jonas e os israelitas. Deus estava lidando com Jonas como um pai lida com um filho que inveja o outro. Embora Jonas esteja contando os dias para que Nínive fosse completamente destruída, Deus, como um pai amoroso, assegura por meio daquela planta que Jonas ainda é parte do seu projeto eterno. Deus pode julgar quem ele quiser sem a nossa ajuda. O que ele espera que seus filhos façam é juntar-se a ele em sua obra de salvação. Deus está em missão e nós precisamos participar do que ele está fazendo. Jonas poderia ter ensinado tanta coisa ao povo de Nínive sobre o Deus verdadeiro de Israel, mas preferiu fazer as coisas a seu modo. Jonas foi chamado por Deus para se identificar com aquelas pessoas e para ajudar-lhes da melhor forma possível pela graça de Deus. Porém, aquele que é maior do que Jonas veio. Jesus Cristo olhou além da cidade de Jonas. Ele olhou para Jerusalém e chorou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar seus filhotes debaixo das asas e não quiseste. A vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que havereis de dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lucas 13, 34 e 35. Jonas se indignou pelo fato de Deus estar poupando uma cidade arrependida. Jonas afligia-se pelo fato de que uma cidade não arrependida pudesse ser julgada. Palmer afirma: Jonas lamentava a perspectiva da perda por parte de seu povo que poderia acontecer por causa da salvação dos pecadores pagãos.
Jesus lamentava que mesmo a entrega de seu próprio sangue não traria a salvação para Jerusalém. Um teste simples para avaliar seu caráter é perguntar: o que me faz feliz? O que me deixa com raiva? O que me faz desistir? Jonas era um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1,8. Como anda a sua compaixão? Você está se parecendo mais com Jonas ou com Jesus? Não está na hora de permitir que os limites da sua compaixão sejam determinados por Jesus e não por Jonas? A planta providenciada por Deus para dar sombra a Jonas não durou muito tempo, mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. Jonas 4,7. Deus foi gracioso ao providenciar uma planta para Jonas, revelando assim sua intenção soberana. Há lições que Deus queria ensinar a Jonas, assim como a cada um de nós, mesmo que estas lições surjam em tempos de adversidade. Deus ainda tinha mais lições a dar a Jonas. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim, morrer é melhor que viver. Jonas 4,8. Segundo Baxter, esse vento quente que a Bíblia se refere era como uma espécie de sopro quente que quase sufocava a terra. Era conhecido como siroco, ou vento quente carregado de poeira. Em meio a esse calor sufocante é que Jonas desfaleceu e queria morrer. Se o inferno pode ser retratado como um lugar de extremo calor, Jonas certamente experimentou um pouco do inferno. Observe que por 4 vezes há uma clara indicação de que o Senhor preparou alguma coisa para Jonas. Primeiro foi um peixe, depois foi uma planta, a seguir foi um verme, e então por fim um vento oriental bem calmo. Deus fez coisas pequenas e grandes com o propósito de abençoar o seu profeta, mas infelizmente Jonas não percebeu isso. A lição é que sempre estamos lidando com Deus, pois é Ele quem soberanamente aponta até os menores detalhes da nossa vida. Este comportamento é familiar para você? Quantas vezes descobrimos tarde demais que Deus tinha um propósito para as nossas vidas, o qual naquele momento passou completamente despercebido? Ou seja, não fomos capazes de sequer notar as ações graciosas de Deus. A despeito de tudo o que Deus havia preparado para ele, Jonas desejou a morte. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. Jonas 4,9. Jonas não estava brincando, ele realmente queria morrer. Deus fala pacientemente, Jonas responde de forma descontente. Sua ira injustificada alimenta o seu ego, que só gera veneno em seu coração. No capítulo 1, Jonas se recusou a obedecer e procurou ir para o lugar mais longe possível. No capítulo 2, ele clama por socorro e Deus o salva milagrosamente, de modo que decide retomar de onde parou. No capítulo 3, ele vai à cidade de Nínive e prega a palavra de Deus. Entretanto, seu coração ainda não estava submisso a Deus. Jonas fez a vontade de Deus, mas não de coração. Jonas é um profeta egocêntrico e mesquinho. Filipes escreve: a experiência mostra que pessoas egocêntricas são as mais infelizes. Elas reclamam o tempo todo, nunca estão satisfeitas, não sentem alegria na vida, não geram alegria em outros e poucos prezam a glória de Deus. Nós não podemos desperdiçar os dons e o chamado de Deus para nossas vidas, à medida em que o calor das provações se intensificarem sobre nós. Toda a amargura de Jonas começou com seu ódio pelos ninivitas, e nesta armadilha eu e você não podemos cair. Tudo se resume à compaixão. Compaixão é a palavra. O Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda e também muito gado? Jonas 4, 10 e 11. O que Deus procurou ensinar a Jonas e a todos nós é que a solução para o nosso egocentrismo está em nos voltarmos para o Deus que é o autor da salvação, adotando assim a mesma compaixão que Deus tem pelos perdidos. Infelizmente, a sociedade atual está infectada com a síndrome de Jonas.
Nossos reais valores foram esquecidos. Exaltino Filho afirma com maestria nessa mesma linha de pensamento: Jonas amava mais as coisas do que as pessoas. Esta é a postura do mundo em que vivemos, deste mundo engolfado em um materialismo pragmático, onde as pessoas lutam, brigam, matam e morrem para ter as coisas. Isso é porque as coisas se tornaram um bem maior na nossa escala de valores. Contra isso, Jesus nos advertiu: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas 12:15. Um cristão não pode colocar as coisas como valor último, não coisifica pessoas nem personaliza coisas. Jonas é um homem que conhece o amor universal de Deus pelos povos, mas não se dispôs a proclamar esse amor com alegria. Somos movidos por compaixão quando pensamos nos perdidos. Jesus era movido por compaixão quando via as multidões, porque eram como ovelhas sem pastor. Mateus 9:36. Há profunda compaixão em seu coração por aqueles que Deus ama. Pense nas pessoas mais cruéis dos nossos dias e responda estas perguntas. Elas são alvo de suas orações, são alvos do seu amor. O seu coração bate forte pelos perdidos, como bate forte o coração de Deus. Você é capaz de perdoar e recomeçar? Ou o Jonas que mora em você é insensível, egoísta e quanto mais? O livro de Jonas termina com uma pergunta a respeito da compaixão. O Senhor que criou todas as coisas não deveria ter compaixão de Nínive? Como será que Jonas respondeu a essa pergunta? A verdade é que não sabemos, mas o que importa a essa altura do campeonato não é como Jonas respondeu, mas sim como você e eu estamos respondendo a esta pergunta neste tempo presente. Não devemos ter uma compaixão que reflita a compaixão do Senhor? Que nos console e nos inspire que Jesus é maior que Jonas. De que maneira Jesus é maior que Jonas? Ele é maior em sua mensagem, pois Jonas pregou uma mensagem de julgamento, enquanto Jesus pregou uma mensagem de graça e salvação. Jonas quase morreu por causa dos seus próprios pecados, mas Jesus morreu voluntariamente pelos pecados do mundo. O ministério de Jonas se concentrou em uma única cidade, mas Jesus é o Salvador do mundo. Jonas não obedeceu de coração, mas Jesus sempre fez tudo aquilo que agradava ao Pai. Jonas não amou o povo ao qual foi enviado a pregar, mas Jesus provou seu amor ao morrer por mim e por você na cruz. Na cruz, fora da cidade, Jesus pediu que Deus perdoasse seus algozes, mas Jonas esperou fora da cidade para ver se Deus mataria aqueles que ele não havia perdoado. Neste momento mais importante, não é como Jonas respondeu à pergunta de Deus, mas sim como você e eu estamos respondendo a essa mesma pergunta nos dias de hoje. Você não pode responder pelos outros, ou até mesmo pelas pessoas que você mais ama. Você só pode responder por você mesmo. Dê a Deus a resposta certa. Se alguém clamar ao Senhor, implorando por misericórdia, esse pecador descobrirá que a misericórdia de Deus é vasta o bastante para dar-lhe a vida eterna. Na mesma cruz, Deus nos chama para elevarmos nossos olhos acima dos nossos egos mesquinhos e para vermos a glória de sua graça revelada em sua compaixão pelo mundo. Ao contemplarmos o Filho de Deus na cruz, como eu e você não iríamos olhar para os perdidos com a mesma compaixão? Para a glória de Deus e para o bem de nossas almas, amemos o mundo em nome de Cristo, oferecendo a todo e qualquer pecador a graça e a compaixão que recebemos da parte de Deus. Quem está determinando os limites de sua compaixão, Jonas ou Jesus? Não desperdice os dons e o chamado de Deus para a sua vida. Provações virão, não seja egocêntrico. Pare de reclamar o tempo todo como uma criança mimada que nunca está satisfeita com a vida. Valorize a vida, valorize a glória de Deus. Procure experimentar o amor de Deus e peça para que Deus o use com poder para que outras pessoas venham conhecer o amor de Cristo. Chegou a hora de termos uma compaixão que reflita a compaixão do Senhor.